Vereador Luiz Carlos Pinheiro, esta presidência informa que a falação da tribuna livre na sessão de hoje está suspensa. Ah, não acreditou. Ele marcou, Araújo. Não pode. Esta presidência... Não pode, Araújo. O rapaz marcou. Deixa o vereador Luiz Carlos Pinheiro. Não pode, ele marcou tudo certinho pela lei. Por favor, vereador Luiz Carlos Pinheiro, a presidência vai esclarecer. De acordo com a lei eleitoral, 9.504/97, o nosso regimento interno, gera dúvidas se não quanto à tribuna livre, a pessoa inscrita como sendo candidato a prefeito no nosso município, tem interpretações, e para preservar o senhor Marcelo Reina e para preservar esta presidência, nós não estamos cancelando a inscrição. Fizemos uma consulta, está aqui, e vou ler a consulta. Excelentíssimo senhor doutor juiz eleitoral da 156 Zona Eleitoral da Comarca de Santo André. A Câmara Municipal de Santo André, representada por seu presidente, que esta subscreve, vem com os acatamentos devidos solicitar orientação quanto à utilização da tribuna livre referida em 22 de agosto de 2012 para ser liberado seu uso no dia 23 de agosto de 2012, onde o requerente Marcelo Reina Ciliano, presidente do partido PSOL, atual candidato a prefeito nas eleições de 2012, pretende utilizar o tempo disponibilizado para discorrer sobre o tema reabertura da CPI do Semasa. Porém, a Lei Eleitoral 9.504/97, em seu artigo 45, inciso 3º, dispõe: a partir de 1º de julho do ano da eleição, é vedado às emissoras de rádio e televisão em sua programação normal e noticiário. E aqui estava sendo transmitida pela TV Assembleia, na televisão, ao vivo e pela internet também. Veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes. E ainda o regimento interno desta Casa, que no inciso 7º do parágrafo 10 do artigo 105 dispõe: as sessões da Câmara compõem-se das seguintes fases. Redação dada pela Resolução 02/07. A parágrafo 10. O orador inscrito receberá por escrito as seguintes informações quanto ao uso da tribuna livre. O orador que fizer denúncia não fundamentada perderá o direito a usar a tribuna livre enquanto não fundamentar a denúncia, e caso apresente fundamentação em data posterior, a mesma será encaminhada à Comissão de Justiça e Redação para análise e deliberação. Assim, prudente foi suspender a fala requerida até que este juízo se manifeste sobre o requerimento, sob pena de violar-se o dispositivo da lei eleitoral supracitada. E o inciso 4º do artigo 45 diz o seguinte, onde envolve a presidência da Câmara: dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Então a presidência também poderia ser conivente pelo uso da tribuna livre. Isto é para preservar a presidência e para preservar o senhor Marcelo Reina. Para ficar claro, não é nada contra a pessoa, não é nada contra ele. Se o juiz se manifestar favorável, dá uma consistência, dá uma proteção jurídica
para ele e para a presidência da Câmara. Para ficar claro, não é nada contra ele, é uma preservação, uma prevenção da lei eleitoral. Presidente, o Marcelo. Duas entidades inscritas. Primeira entidade, PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, senhor Marcelo Reina Ciliano, reabertura da CPI do SEMASA. Esta presidência gostaria de esclarecer a todos os vereadores e ao público presente que na sessão, numa das sessões passadas, o senhor Marcelo Reina estava inscrito e, devido ao fato, surgiu uma dúvida, nós fizemos uma consulta ao juiz eleitoral da 156 Zona Eleitoral e veio uma resposta oficial dizendo que o senhor Marcelo Reina pode utilizar da tribuna livre desde que não faça nenhuma menção sobre as eleições de 2012. Veio um ofício assinado pelo juiz eleitoral. O senhor Marcelo tem 3 minutos. 3 ou 6? 3. A presidência informa o seguinte, ó, pelo nosso regimento, se houver oradores inscritos na tribuna livre, o tempo de fala é de 3 minutos por orador, havendo um limite de até 2 oradores. Ok. A presidência retifica, tem 6 minutos. Marcelo. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, membros aqui presentes da comunidade, a quem me assiste na TV Câmara. Volto aqui depois de algumas semanas, pois fui privado do meu direito de livre expressão, direito constitucional. Estou aqui representando 29 assinaturas de andreenses, mais de 200 filiados do meu partido, o Partido Socialismo e Liberdade. Meu nome é Marcelo Reina Ciliano e venho representando esses mais de 200 andreenses, essas 29 assinaturas, pedir a reabertura do CPI do SEMASA, ainda que seja uma reabertura simbólica. Gostaria que todos aqui entendessem qual que é a função principal dessa casa. Essa casa tem a função de representar a população. Existem quase 3.000 assinaturas, se não me engano, requerendo a reabertura dessa CPI, ou o alvo dela, o objeto dela, que envolve a corrupção envolvendo o Executivo e várias secretarias da Prefeitura de Santo André. Outra dela é legislar, cumprir as leis, né, e formulá-las, e fiscalizar o Executivo. Eu entendo que a palavra correta é reabertura, ainda que possa, por motivo burocrático, a necessidade de um novo objeto para a abertura de uma nova CPI, o sentido dela é o mesmo. O objeto poderia ser muito bem adicionado, e o objeto é o que não falta, né? No depoimento do senhor Pavim,
denúncias de obras superfaturadas que poderiam ser objetos de uma nova CPI, no meu entendimento poderia ser um adicionamento ao objeto inicial. Por que eu digo que a palavra correta é reabertura dessa CPI? Porque, com todo respeito aos membros que desempenharam a essa CPI, acredito na índole, honestidade e vontade política de todos aqui presentes, mas, na minha opinião, foi uma CPI pela metade. Ela não inquiriu até o fim os envolvidos no processo. Eu acredito que o mandato ele deva ser apartidário e impessoal. E o que nós vimos nessa CPI foi claramente uma posição partidária, né, em favor ou desfavor de alguns membros e principalmente do chefe do executivo. Não é pré-julgamento de ninguém, se trata de esclarecimento. O que é comum numa investigação? Em toda investigação, quando há contradição entre os depoimentos, o que é normal? A acariação. E não houve acariação envolvendo o chefe do executivo aqui de Santo André. Aí eu pergunto, por que não foi feito o convite? Se os principais envolvidos, ou a convocação, não seria um convite, a convocação, se os principais envolvidos, o senhor Calixto, menciona a participação do chefe do executivo, se o próprio superintendente do SEMAJ, Ângelo Pavim, também mencionou a participação do chefe do executivo, não seria no mínimo de bom senso que o chefe do executivo viesse a essa casa aqui dar esclarecimentos sobre essas denúncias? É óbvio que sim. E não seria de bom senso, no mínimo, que a CPI fizesse a convocação, caso o bom senso não permeasse a mente do chefe do executivo, fizesse a convocação para que ele viesse nessa casa e prestasse esclarecimentos? Por que isso não acontece? Ou seja, a CPI, que é uma comissão parlamentar para inquérito e investigação, não concluiu a sua função. Portanto, a palavra correta é reabertura. Ela foi uma CPI pela metade e precisa ser completada. Essa é a posição do pessoal. Gostaria de dizer que apoia a luta do vereador Pinheirinho para essa reabertura da CPI, ou que seja a abertura de uma nova CPI com um novo objeto que tenha o mesmo sentido do objeto da primeira CPI. Somos a favor, eu como representante do pessoal afirmo aqui e apoio a luta do vereador Pinheirinho. Gostaria de usar uma parte do meu tempo para mencionar o que aconteceu aqui há semanas quando fui privado do meu direito. Embora, e agradeço a palavra de todos os líderes partidários aqui, se não me engano, acho que foi o Leite, o Ailton Lima, Paulinho Serra, eu posso me esquecer de alguns nomes, enfim, houve uma unanimidade aqui em relação a liberar minha palavra no dia em que ela foi solicitada. Nós seguimos à risca o regimento interno que inclusive vai uma crítica aqui, uma proposição de mudança do regimento interno aos senhores vereadores, que ele é antidemocrático. A expressão individual, ela é inibida pelo regimento interno, porque você precisa de 20 assinaturas para poder usar essa palavra. A expressão individual também faz parte da expressão que é mencionada na Constituição. Eu não preciso ser representante de entidade ou ter aprovação ou representar 20 pessoas para falar aqui. Eu poderia vir aqui expressar individualmente a minha opinião, e isso já não é mais possível. Então, talvez uma discussão num outro momento sobre esse regimento interno. E para corroborar esse sentido de antidemocracia que é a Tribuna Livre, que vai na contramão do que representa essa Tribuna Livre, o senhor presidente da Câmara dos Vereadores mencionou que eu não pude falar no dia porque havia alguns problemas legais. Ele citou a Lei Eleitoral 9.504 de 97. A Lei Eleitoral em nenhum momento menciona que um cidadão seja privado de usar a Tribuna Livre. Se por hora, como eu sou candidato, seja privado de utilizar essa Tribuna Livre, porque estou na frente das câmeras ou rádios que aqui estão presentes, todos os candidatos, ou acredito eu, acho que dos 21 aqui, 20 são candidatos à reeleição, todos deveriam ser privados de usar essa televisão, de usar esse microfone. E por que isso não acontece, senhor presidente? Então, é algo que nós temos que nos questionar. Você também mencionou a questão do inciso 4 da mesma lei, que é dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Em nenhum momento eu fui privilegiado aqui. Essa tribuna está aberta a todos os candidatos, que também são cidadãos andreenses. Então, todos os candidatos,
são cidadãos e podem utilizar essa tribuna a hora que acharem necessário. Isso chama-se democracia. E ninguém mais deve zelar pela democracia que essa casa. Essa casa é o real representante, é a verdadeira representante da população, mais do que o próprio executivo. E diria o seguinte, como foi mencionado lei, concluindo, está esgotado, já se passou 1 minuto a mais. Concluindo, a Constituição, que é a lei fundamental, é a lei maior, diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ninguém pode ser privado do seu livre direito à expressão. Senhor presidente, o senhor está indo numa linha de um correligionário seu, de um membro do teu partido, que é o Sarney. Diria que a atitude do senhor se parece muito com a do Sarney. Digo que o senhor é o Sarney aqui de Santo André. Eu repudio o que aconteceu aqui naquele dia e valorizo essa casa como representante legal da expressão do cidadão andreense. Obrigado a todos. Senhor presidente.